o julgamento que esconde os nossos pecados. Mateus capítulo 7, versículos do 3 ao 5. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Porém, não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Existem pecados que se revelam nas palavras, outros se revelam nas atitudes, mas existe um pecado que muitas vezes ele se esconde por trás de uma aparência de discernimento, uma aparência de zelo, até mesmo a aparência da defesa da verdade. Muitas pessoas se intitulam guardiões da verdade. É o pecado do julgamento. E talvez um dos aspectos mais perigosos deste pecado seja que ele quase sempre anda ao lado de uma ilusão. Qual ilusão? A ilusão do eu perfeito. Ou seja, a falsa imagem que construímos de nós mesmos, uma versão idealizada da nossa espiritualidade, da nossa maturidade, da nossa conduta, do nosso caráter. É a forma com que nos vemos superiores, nos vemos bons. E quando, sem perceber, começamos a nos enxergar melhor do que realmente somos. Passamos a acreditar que somos mais equilibrados, mais sensatos, mais corretos, mais espirituais e mais maduros do que os outros. E a partir dessa visão distorcida de nós mesmos, nos sentimos autorizados a medir, a avaliar e, o pior, condenar o próximo com dureza. Ou seja, para minha vida, misericórdia, graça, perdão. Para o outro, simplesmente as regras da lei, o peso da lei, a dureza da lei. Foi exatamente isso que Jesus confrontou em Mateus capítulo 7. Repare que ele fala de alguém que enxerga um pequeno argueiro no olho do irmão. Um cisco, uma poeirinha, mas ele é incapaz de perceber a trave que está em seu próprio olho. Perceba a força dessa metáfora, a força da imagem que aqui Jesus utiliza. O problema não era apenas o julgamento em si, o problema era a incapacidade de fazer uma leitura honesta da própria alma. A pessoa enxerga com nitidez o erro do outro, as mazelas do outro, os deslizes do outro, mas estava completamente cega para os próprios pecados. E isso continua acontecendo nos tempos atuais. Acontece no dia a dia. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas desenvolveram enorme facilidade para opinar sobre a vida alheia. Basta abrir a rede social. Todos querem falar. Não importa em qual ponto elas estão falando. Não importa se isso que elas estão falando não reflete a sociedade, mas elas querem falar. Eu gosto de dizer que são as pessoas formadas em axiologia. Querem opinar sobre tudo, querem falar sobre tudo. Todo mundo tem uma análise, todo mundo tem um diagnóstico, todo mundo tem uma sentença. E muitas vezes isso também invade o ambiente da fé. E aí chegou em nós, porque estamos unidos em fé. Criticamos a postura dos outros, comentamos a fraqueza dos outros, apontamos a incoerência dos outros. Nos incomodamos com o pecado dos outros, mas raramente submetemos nosso próprio coração ao mesmo nível de exame. Torno a dizer, para nós, graça, misericórdia, para o outro, a dureza da lei. O julgamento
quase sempre floresce em um coração que perdeu a capacidade de enxergar com verdade. E aqui entra a reflexão sobre o eu perfeito. Todos nós corremos o risco de construir uma versão de nós mesmos que não corresponde à realidade. Uma imagem onde somos sempre mais corretos do que realmente somos, mais humildes do que realmente somos, mais fiéis do que realmente somos, mais justos do que realmente somos. Criamos uma autoimagem espiritual que nos protege do confronto. É como se o coração dissesse: eu tenho meus defeitos, claro, mas no fundo estou bem. Eu erro, mas não como eles erram. Eu falho, mas pelo menos não sou como fulano. Percebeu o perigo? Esse eu perfeito não precisa ser dito em voz alta para existir. Ele se manifesta na forma como nós absolvermos rapidamente enquanto condenamos os outros com severidade. Somos pacientes com as nossas motivações, mas impacientes com os frutos visíveis da fraqueza alheia. Damos contextos para os nossos erros, mas damos sentenças para os erros dos outros. Meus amados, isso é muito sério. Quando somos nós, dizemos: você precisa entender o que eu estava vivendo, a situação a qual eu me encontrava. Agora, quando é o outro, nós dizemos: isso é falta de caráter, isso é frieza, isso é carnalidade, isso é pecado. Jesus está nos ensinando que uma vida espiritual saudável começa em uma visão verdadeira de nós mesmos. É de mim para o outro, não do outro nele mesmo. É como eu olho as fraquezas, as limitações do outro. Antes de olhar para fora, precisamos olhar para dentro. Antes de confrontar o outro, precisamos permitir que Deus confronte a nós. Antes de apontar o pecado alheio, precisamos reconhecer o quanto também dependemos da graça. E eu lembro agora daquela parábola de 2 devedores. Um devia 50, outro 500. Porém, ambos não podiam pagar. Tanto que devia pouco, como que devia muito. Ambos não podiam pagar e tiveram as suas dívidas perdoadas. Isso é graça, isso é favor imerecido, porque o julgamento não nasce apenas de uma opinião errada sobre o outro. Muitas vezes ele nasce de uma opinião exageradamente boa sobre nós mesmos. E começamos depois a medir o outro através dessa nossa régua de nós mesmos. E isso é muito sério. Sabe por quê? Porque uma autoimagem falsa nos impede de crescer. Quando nos vemos com lentes embaçadas, deturpadas, isso nos impede de crescer. Se eu me enxergo melhor do que sou, eu não me arrependo do que preciso me arrepender. Eu não confesso o que eu deveria confessar. Eu não trato o que deveria tratar. Não choro o que deveria chorar diante de Deus. E o eu perfeito se torna um escudo contra a transformação. Por isso, a fala de Jesus não é apenas uma repreensão moral. Ela é um convite à honestidade espiritual. Ele está dizendo: pare de viver examinando a vida dos outros sem primeiro expor a sua própria vida à luz de Deus. Talvez uma das maiores evidências de maturidade cristã não seja a capacidade de identificar erros do próximo. Talvez seja a disposição de reconhecer com humildade as próprias misérias, as próprias traves que estão alojadas na nossa forma de ver o outro. O Evangelho não nos chama para viver como juízes do próximo. Nos chama a viver como pecadores alcançados pela graça. Isso não significa relativizar o pecado. De forma alguma, não é sobre isso. Não significa chamar o erro de acerto. Não significa abandonar o discernimento. Nisso não significa abandonar a verdade. Jesus não condena o discernimento, Jesus condena a hipocrisia. Condena o coração que ama a posição de quem corrige, mas não suporta a posição de quem é corrigido.
Condena o coração que gosta de expor a falha do outro, mas foge da luz quando ela revela sua própria miséria. É por isso que o antídoto contra o julgamento não é indiferença, é humildade. É lembrar diariamente: eu também preciso de misericórdia, eu também preciso de perdão, eu também preciso de correção, eu também preciso de Deus, eu também preciso que Deus me mostre aquilo que ainda não enxerguei em mim. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua graça, pela sua misericórdia. Obrigado a Deus porque, ao olhar para nós, humanos, falhos, pecadores, o Senhor não nos olhou com olhar de julgamento, mas nos olhou com olhar de graça e nos deu a oportunidade essa aprovada na cruz do Calvário, ao qual o Senhor entregou o seu único Filho para que nós tivéssemos vida. Senhor, nos ajude a enxergar como o Senhor enxerga. Nos ajude, Senhor Deus, a falar como o Senhor fala, porque quando Jesus de Nazaré falava, vidas eram restauradas, corações eram alcançados, vidas eram perdoadas. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.